Seja muito bem-vindo ao Visão Parlamentar. Vem comigo conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Eu converso com a deputada Laura Serrano, do Novo, sobre a proposta de emenda à Constituição defendida por ela, que garantiria aos mineiros a oportunidade de decidir pelo aumento ou não de impostos. Vamos falar ainda do projeto que permite a concessão de bolsas de estudos para crianças na educação básica e da proposta que institui a Política Estadual de Prevenção à Evasão Escolar. A deputada também é autora da proposta que autoriza a administração pública a usar meios extrajudiciais para solucionar as disputas em contratos, o que poderia evitar a paralisação de obras públicas. Deputada, muito obrigada pela presença, é um prazer tê-la aqui, ouvir o que a senhora tem a dizer sobre as suas propostas, é um prazer. Eu que agradeço, André, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês, ainda mais para poder divulgar e esclarecer pontos importantes das propostas que a gente apresenta ao Legislativo Mineiro. Ótimo. Espero que numa próxima oportunidade a gente esteja cara a cara, né? Por enquanto, vamos virtual mesmo. Deputada, vamos falar da proposta de emenda à Constituição, que é de autoria da senhora, que prevê que a população decida sobre o aumento ou não de impostos por meio de um referendo. Essa proposta de emenda à Constituição está na fase de coleta de assinaturas, né? Explica pra gente de onde que surgiu essa ideia. Exatamente, André. Essa proposição, que é uma mudança na nossa Constituição do Estado, ela inclui o parágrafo 5º no artigo 144 da nossa Constituição Estadual. Ela ainda está em fase de coleta de assinaturas por parte dos colegas parlamentares, porque nós sabemos que para propor uma emenda à Constituição é necessário que a gente tenha a assinatura de vários dos deputados. A ideia surgiu, na verdade, ao ouvir a população de Minas Gerais, ao ouvir as pessoas que já estão tão cansadas dessa carga tributária excessiva que a gente tem, que pesa no bolso de todos os cidadãos, não só daqueles que têm uma maior renda. A gente costuma achar que a nossa tributação no Estado é progressiva, porque o imposto direto, que é o imposto de renda, ele é progressivo, quem ganha mais paga uma faixa maior dos rendimentos. Mas quando a gente avalia também a incidência dos impostos indiretos, aquele que a gente paga no saco de arroz, no saco de feijão, nos supermercados, a tributação ela pesa mais proporcionalmente no bolso daquelas famílias que têm rendas menores. Então, ao ver como a gente tem uma carga excessiva de impostos e que, infelizmente, muitas vezes os resultados para a sociedade não estão associados a essa carga excessiva, o que a gente quis foi devolver o poder ao cidadão de decidir sobre a criação ou aumento de novos impostos, inclusive com poder de veto, para barrar, caso ele considere que esse eventual aumento de impostos que seja proposto pelo governo não vai gerar resultados efetivos na vida dele. Então, essa PEC nada mais é do que devolver para os cidadãos mineiros a possibilidade de, após a tramitação de uma proposta que venha a aumentar impostos, após essa tramitação na Assembleia, que o povo possa decidir se é justo ou não que haja aumento de impostos, inclusive com poder de barrar, caso a avaliação da população seja de que esse aumento de impostos não é justo, não é correto, não vai trazer benefícios reais para a vida, para suas vidas, né? Seja através de melhorias de educação, de saúde, de segurança. Sim. Então, nossa proposta tem esse objetivo principal, devolver o poder para o cidadão. Sim. Agora, partindo da premissa de que ninguém quer aumento de imposto, né, que nenhum cidadão votaria favoravelmente ao aumento de impostos, pelo que eu entendi, o Estado teria que convencer o cidadão da necessidade desse suposto aumento, né? Como é que se daria isso? Exatamente. E por isso que essa proposta é tão interessante. Porque, no final das contas, além de atender ao que é um desejo da população e devolver esse poder para o povo, ele, de certa forma, obriga que os governos, que os executivos, que eles possam ter uma maior transparência e, inclusive, um maior poder de convencimento da população de como que aquele aumento de imposto, de fato, vai melhorar a vida dela ou a vida dele. Então, assim, essa PEC ela tem um poder transformador. É claro que a gente está falando aqui
de uma PEC que vai modificar a Constituição do nosso Estado e que não afeta só esse governo. Nós sabemos que o governo Zema não teve, em nenhum momento desses quase 4 anos de mandato, aumentos de alíquotas de imposto. Então, ela não seria necessária se a gente for avaliar recentemente. Mas a PEC, ela impede, inclusive, que governos futuros possam fazer aumentos exacerbados de impostos sem justificativa de melhoria direta para as pessoas. E o ganho adicional é justamente esse que você mencionou. Os governos deverão convencer as pessoas da necessidade daquele aumento, mostrar onde que aquele imposto vai estar melhorando a vida dela, onde que aquele imposto vai estar melhorando a vida dele. Isso é fundamental, isso faz parte de, não só para a gente poder ter um maior controle social dessa temática tributária, que às vezes a gente considera que é complexa, mas as pessoas sabem muito bem aquela política pública que melhora a vida dela, aquela política pública que não melhora. Então, é importante que isso aconteça. Lembrando que essa proposta é uma proposta que ela já existe em algumas unidades federativas dos Estados Unidos, por exemplo, que já existe em outros países e existe com muito sucesso, que é o mecanismo de tax referendum, porque o povo ele vai estar votando através de um referendo após a tramitação na Assembleia. É um mecanismo que já existe, é um mecanismo que funciona, é um mecanismo que devolve o poder para o cidadão e que faz com que os governos tenham que servir ao povo, ao invés de servir-se dele, né? Ele vai ter que servir ao povo e mostrar qual que é a justificativa para qualquer aumento de imposto. Pois é, agora em relação à tramitação dessa proposta de emenda à Constituição, em que pé que está, como é que estão as coletas de assinatura? A senhora acha que haverá tempo hábil para isso ainda neste mandato? Infelizmente, André, agora a gente está com a pauta da Assembleia travada, porque a gente tem um projeto extremamente importante, que é o regime de recuperação econômica do Estado, o regime de recuperação fiscal, inclusive para permitir que a gente reduza gastos do Executivo com dívidas. Não sei se vocês, se todos, né, têm esse conhecimento, mas a cada mês que passa, a dívida da União, que hoje é de 140 bilhões, dívida de Minas para a União, a cada mês essa dívida aumenta 500 milhões de reais. Então, o fato da gente não votar o regime de recuperação fiscal aumenta a dívida do Estado, que vai ter que ser pago com o quê? Com dinheiro do imposto, dinheiro do bolso das famílias, dinheiro dos cidadãos. E aí é justamente o que a PEC busca fazer, é avaliar, será que a gente não deveria ter uma forma mais responsável de tratar essa situação? Porque quando a qualquer momento o governo tem a total liberdade de poder aumentar impostos no momento que ele é aprovado pela Assembleia, o rombo aumenta e os impostos aumentam e as pessoas têm que pagar. Então, enfim, hoje o que acontece? A gente está com a pauta travada, com a necessidade de urgência da votação do regime de recuperação fiscal. Infelizmente, eu não acredito que ele vai ser pautado antes dessas eleições. O poder de pauta é do presidente, mas tudo indica que esse projeto ele não vai ser pautado, e com isso é muito triste, mas provavelmente a gente ainda não teria o tempo de aprovação desse projeto, de apresentação desse projeto na Assembleia. Realmente nós ainda não conseguimos todas as assinaturas necessárias, ainda faltam assinaturas para poder completar a quantidade de assinaturas necessárias para que essa PEC seja apresentada. O mecanismo de referendo de impostos, né, que é justamente a população poder barrar eventuais aumentos de impostos que ela não concorde, ele faz parte de um pacote de medidas. O projeto de lei já foi apresentado, mas é necessário sim que essa PEC também seja apresentada e a gente precisa da assinatura de mais deputados. Deputada, a senhora também tem um mandato pautado na questão da educação e um projeto de lei chama a atenção e a gente queria falar um pouquinho dele, que é a possibilidade de utilização de recursos públicos para a concessão de bolsas de estudos para a educação básica. Eu queria saber como é que surgiu essa ideia e como efetivamente vai funcionar isso. Bom, excelente. Esse é um projeto que eu tenho uma satisfação enorme de poder apresentar na Assembleia, porque o objetivo dessa política de bolsas na educação básica é garantir uma universalização do acesso à educação básica de qualidade para todas as crianças em idade escolar no nosso estado. Enfim, como que ele funciona? A ideia é que o recurso que hoje é utilizado, o recurso médio utilizado para bancar um aluno na escola pública,
que ele seja utilizado como forma de bolsa de estudo para que a família possa definir em qual escola ela gostaria que seu filho estudasse. Existe a possibilidade de continuar na rede pública de ensino, não existe de forma nenhuma uma vontade de acabar com a rede pública de ensino. O que a gente quer é que aumente o número de crianças em idade escolar com educação básica de qualidade, inclusive com a possibilidade de estudar em escolas particulares, se essa for a vontade da família. Lembrando que não haveria gasto adicional no sentido de falar, mas vai ter um investimento maior para essas crianças que vão estar em escolas particulares? Não. É o recurso médio que hoje o Estado já utiliza para poder custear um ano de um aluno na rede pública estadual. Esse recurso, então, viraria uma bolsa de estudo e, com ele, é possível, sim, inclusive, matricular crianças em escolas particulares, mostrando que é necessário que a gente tenha, inclusive, uma maior eficiência da gestão da educação no nosso Estado, um maior foco em avaliação do desempenho das nossas crianças, em avaliação do desempenho dos professores. Então, todo esse processo, no final das contas, ele gera uma maior competição e uma competição saudável entre as escolas que vão estar buscando seus alunos, já que os pais terão essa liberdade de escolher a escola que mais atende aos seus anseios pedagógicos para o futuro do seu filho. Pois é, a minha pergunta era sobre a questão dos recursos mesmos, né? Quer dizer, já existe, então, uma conta feita pela senhora, ou, né, na hora de fazer o projeto, de qual valor que seria, né? Porque a gente fica imaginando que se o valor da escola particular é muito superior a esse valor calculado para cada aluno, né, na escola pública. Pois é, mas na verdade não, André. É uma visão que a gente tem que a escola pública, porque ela é pública, ela é gratuita, e aí a qualidade, em alguns casos, não é tão boa igual algumas escolas particulares. É claro que isso não é regra geral, a gente tem também, né, escolas públicas excelentes, escolas particulares que não são tão boas, mas enfim, com o recurso médio hoje, que a gente custeia um aluno no estado, é possível sim que esse dinheiro seja utilizado para que a família possa definir uma outra escola para que seu filho estude. Existe até uma possibilidade de, que aí viria via regulamentação, de complementação. Então, muitas vezes a família não tem condições, por exemplo, de pagar uma mensalidade completa numa escola particular que ela gostaria que seu filho estudasse. Mas com o recurso que ela já consegue ali, que seria o recurso da escola, o custo médio do aluno da escola pública, talvez, às vezes, com mais R$150, ela poderia já custear essa mensalidade. Então, assim, existem formas de se ampliar ainda mais o acesso universalizado à educação básica de qualidade. Mas a ideia inicial do projeto é utilizar o recurso médio, o custo médio por aluno, hoje já gasto, que, como eu disse, infelizmente não é tão eficiente quanto a gente gostaria, até porque o poder público tem uma rede imensa, né? São mais de 3.600 escolas públicas estaduais, tem toda a estrutura central necessária para fazer a gestão dessas escolas, e a gente sabe que existe uma série de burocracias, legislações, que às vezes não permitem a mesma eficiência na iniciativa privada. Enfim, o que a gente quer é que as nossas escolas públicas continuem a melhorar cada vez mais a qualidade do ensino. A gente viu recentemente no governo Zema, nosso ensino médio público teve o maior IDEB da história, o que mostra que existe, nós estamos evoluindo nesse sentido, mas que as crianças que hoje estão em idade escolar e que precisam da escola de qualidade, que as famílias possam, de fato, definir se o que é melhor para essa criança é a escola pública, é a escola particular, enfim, que ela possa avaliar e definir o melhor para o futuro da sua criança e que a gente possa universalizar esse acesso. Essas famílias, quando a senhora fala essas famílias, seriam as famílias que hoje têm crianças matriculadas em escolas públicas apenas, que teriam acesso à bolsa. Sim, a ideia é que seja um grupo focalizado. Como em qualquer política pública, o ideal é que se inicie por um projeto piloto, até para que a gente possa avaliar os resultados da política, que em vários outros locais já foram aplicadas de forma extremamente exitosa, mas é importante que a gente faça um projeto piloto. E, a princípio, a ideia é que essa política seja focalizada nas famílias de mais baixa renda, em que muitas vezes essas crianças estão matriculadas em escolas públicas e que elas vão ter essa oportunidade de definir sobre
melhor escola para poder estar estudando, a melhor qualidade do ensino. Perfeito. Outro tema, né, outro projeto de lei da senhora, ligado à educação, que também nos chama atenção, é o que obriga o Estado a criar ações ativas em relação à evasão escolar. A gente sabe que durante a pandemia, né, a gente teve um número maior de crianças que deixaram de frequentar a escola por vários motivos. Qual que seria a importância dessa medida, então, e se o Estado ele é deficiente no combate à evasão escolar? Nós temos várias questões importantes, né, nessa pergunta. Primeiro, o projeto que a gente apresentou foi uma política estadual de prevenção ao abandono e à evasão escolar. A gente teve um cenário, na verdade, sempre foi um desafio, né, a questão da evasão escolar, principalmente no ensino médio. Muitas vezes, os jovens de família de mais baixa renda, eles se veem na necessidade de sair da escola, abandonam os estudos porque precisam ajudar a família em casa, com renda, etc. Durante a pandemia, isso agravou-se demais. O fato da gente ter nossas escolas fechadas, e quando a gente avalia, por exemplo, a capital de Belo Horizonte, que teve escolas fechadas por mais de 400 dias, essa falta de vínculo presencial aluno-escola, e ainda o agravamento de todas as questões econômicas da pandemia, que fez uma série, né, de famílias perderem sua fonte principal de renda, enfim, isso agravou imensamente a evasão escolar no nosso estado. E não só em Minas Gerais, no Brasil inteiro. Por isso é tão importante que a gente volte com políticas focadas na prevenção ao abandono e à evasão escolar. O governo de Minas ele já tem feito uma série de medidas. Em 2020, que foi o ano mais afetado, né, pela pandemia em termos de escolas fechadas por mais tempo, nós tivemos uma evasão de 66 mil alunos na rede pública estadual. Em 2021, o governo de Minas, com a retomada paulatina das aulas, né, gradual das aulas, fez um programa de busca ativa que conseguiu recuperar 40 mil alunos que tinham evadido da escola de volta para as escolas públicas estaduais. Então, foi um programa de sucesso. E hoje a gente tem mais de 60 mil alunos no programa de reforço escolar, que é outro ponto importante para poder superar esses efeitos nefastos aí das escolas que ficaram fechadas por mais tempo do que o necessário. Então, hoje o governo de Minas, o governo Zema, já tem ações voltadas para esse sentido. Mas o que a gente pretende com o projeto é justamente instaurar uma política estadual que vai perdurar não só durante esse governo, mas dado que é um desafio histórico da educação, inclusive em governos futuros, para que a gente possa ter a evasão e o abandono escolar tratados de forma preventiva e que a gente consiga que os nossos alunos, principalmente os jovens, tenham mais oportunidades de futuro ao continuar nas escolas. Essa lei tem alguns pilares importantes. Um desses pilares é justamente uma maior quantidade de ações técnicas voltadas para a busca ativa dos alunos. Existem uma série de ações que podem ser realizadas para a rede pública, para as escolas públicas irem mesmo atrás, é uma busca ativa de cada um dos alunos para que eles retornem às escolas. A gente teve casos de escolas aqui no estado que fizeram até, chamaram carros de som para poder voltar com esses alunos para a escola, as diretoras ligando para as famílias. Então, existem formas de ser feito. Um outro pilar importante é essa interlocução maior entre família e escola. Quanto mais próxima a relação família e escola, maior a chance de termos esses alunos continuando os seus estudos. E um outro ponto fundamental, que é também a maior participação juvenil na escola. Quando o aluno ele se sente mais parte daquela comunidade, participando de como serão as diretrizes, participando de atividades esportivas, enfim, quanto maior participação juvenil, maior é a nossa prevenção ao abandono e à evasão escolar. Além de uma série de outras medidas que a política estadual prevê. Para manter essas crianças na escola, esses jovens, né? A proposta também prevê o aumento do número de escolas que oferece tempo integral de estudo, né? Que é uma forma de manter as crianças em atividades extras, enfim. Seria isso também. Exatamente. A escola em tempo integral ela é muito importante. Ao permitir que o aluno tenha contato não só com a parte pedagógica do ensino, que é super importante, é fundamental, né, em termos de desenvolvimento de potencial cognitivo, de ter melhores oportunidades, mas também o fato dele poder estar
participando daquele cotidiano escolar, seja através de atividades esportivas, atividades musicais, atividades que vão preencher o dia desse jovem, que vão permitir que ele tenha um maior vínculo com a escola, consequentemente também uma maior participação da família, e que, inclusive, vão trazer uma visão de mundo diferenciada, porque, infelizmente, muitos dos jovens que ainda não estão em idade de trabalho e que estão realizando, às vezes, o estudo ali parcial, eles ficam no outro período do dia à mercê do que acontece, infelizmente, em muitas localidades que tem uma criminalidade mais alta, por exemplo, onde existe tráfico, enfim, manter esses alunos na escola em período integral é uma grande oportunidade de melhorar o vínculo com a escola, de prevenir a evasão escolar e ainda de garantir que a gente tenha um futuro melhor para essas crianças e jovens. Bom, a senhora defende também que a administração pública possa usar o artifício dos meios extrajudiciais para poder solucionar questões que hoje estão na justiça. Esse meio de negociação já é comum na iniciativa privada, né? Essa questão de tratar os assuntos pelo meio extrajudicial e não ficar dependendo só da justiça demorada. Isso tem trazido bons resultados, né? Exatamente, André. O nosso projeto, que até em outros países é conhecido como Dispute Board, mas é um comitê de prevenção de conflitos e litígios. O objetivo, no final das contas, é trazer essa boa prática da iniciativa privada, que permite que os processos sejam avaliados de forma mais eficiente, mais técnica e mais célere, principalmente, com maior rapidez, para que a gente tenha os resultados positivos entregues para o cidadão na ponta. Falando de forma assim mais concreta, o que isso quer dizer na prática? Hoje, em Minas Gerais, nós temos cerca de 95 obras paradas, obras importantes. Muitas vezes a gente está falando hospitais, escolas, que poderiam estar gerando resultado para o cidadão na ponta se tivessem sido concluídas ou finalizadas. Essas 95 obras paradas por motivo de litígio, elas poderiam já estar em andamento caso hoje o poder público pudesse utilizar os comitês de prevenção de conflitos, que é o que o meu projeto estabelece. A possibilidade desses comitês, de forma que o poder público evite o passo da judicialização, através da avaliação, inclusive, de um comitê técnico. É claro que é facultado às partes, né, envolvidas no litígio de participarem desse tipo de processo, mas uma vez que ele é feito com pessoal de capacitação técnica para avaliar os impactos, é muito mais rápido do que quando esses litígios vão para a justiça. Ou seja, o objetivo do nosso projeto é evitar a paralisação de obras públicas. É com que a gente consiga fazer com que o dinheiro que o cidadão pagou de imposto que foi para aquela determinada obra não vire um elefante branco, que ele chegue ao final e possa prestar o serviço para a população. Esse é o ponto fundamental. Sobre os critérios, né, para qual negociação poderia ser usado o meio extrajudicial, a gente tem aqui que obrigatoriamente seriam em caso de contratos administrativos, de concessão ou parceria público-privada em contratos no valor superior a R$490 mil. Qual o critério para a fixação desse valor? A ideia é que a gente começasse por valores que são valores mais importantes, né? A gente está falando aí de valores... Às vezes os valores menores são obras que não gerariam um efeito tão positivo de retorno para as pessoas e que é importante, então, que a gente fixe essa baliza aí dos 490 mil. A gente avaliou, na verdade, como que são aplicados já esses processos de comitês de prevenção de litígios em outros lugares onde eles acontecem. E aí, por isso que a gente tem essa norma de começar a partir dos 490 mil, para a gente poder atacar aquelas obras que podem, né, ter um potencial de gerar mais resultado para o cidadão na ponta, que são as obras que normalmente têm um valor maior. Tá ótimo. Vamos falar um pouquinho de eleição, deputada? Qual que é a perspectiva, a expectativa do Partido Novo em relação à possível reeleição do governador Zema? Bom, nossas expectativas são muito positivas, dada as pesquisas que têm sido, né, divulgadas recentemente, inclusive de aprovação do nosso governo. Depois de já mais de 3 anos, quase 4 anos de mandato, a aprovação do governador é muito alta, a população reconhece, né, o trabalho sério prevalece e a população reconhece tudo que tem sendo feito para melhorar Minas Gerais. É claro que as expectativas são as melhores possíveis, mas
resultado de eleição é só quando abre a urna, né? Então a gente não tem essa pretensão de prever o futuro, não. Não dá para comemorar antes da hora. Exatamente. Tá bom, deputada, muito obrigada, então, pela sua entrevista, por ter compartilhado o seu conhecimento e um pouco do seu trabalho com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Andréia. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. Tá, joia. Eu conversei com a deputada Laura Serrano, do Novo, sobre a mudança na Constituição Estadual que garantiria aos mineiros a oportunidade de decidir, por meio de um referendo popular, pelo aumento ou não de impostos. Falamos ainda do projeto que permite o uso de recursos públicos para a concessão de bolsas de estudo na educação básica e da proposta que institui a Política Estadual de Prevenção à Evasão Escolar. Se você quiser rever essas ou outras entrevistas, é só acessar o nosso portal. Obrigada pela companhia e até a próxima.